Fala pessoal, Rafa aqui na nossa resenha semanal de HQ. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha para já dar aquela prestigiada. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Professor Fall, que é publicado aqui pela editora Veneta, como vocês podem ver, de Ivan Brum e Tristan Perreton. Professor Fall é uma análise muito interessante sobre a figura do homem moderno europeu em relação ao seu passado. Já começou complicado, mas a HQ é muito boa, tá, gente? Então, ela narra a história deste cidadão aqui, o Sr. Morel, tá? Essa pessoinha aqui, que tem uma relação muito difícil com a ambientação da cidade onde ele vive, que é a cidade de Lyon. O Sr. Morel tem muitas críticas a serem feitas à ambientação modernista e ao concreto que cobre toda a cidade, herança daquele movimento modernista que ocupou um grande miolo do século XX. Aqui no Brasil nós fomos muito vítimas do Oscar Niemeyer, que espalhou concreto pelo país inteiro. Eu não sei se vocês gostam daquelas porcarias que ele fazia. Eu acho aquilo tudo uma merda. Mas a crítica não é sobre arquitetura. Por que isso é importante, gente? Porque esse momento histórico e essa condição em relação a essa concretude das cidades no século XX e XXI provoca no Sr. Morel uma condição que é bastante conhecida de todos nós. Ele se sente bastante alienado, oprimido e, em última instância, deprimido, mas uma depressão clínica que faz com que ele fantasie diversas vezes com a questão da queda. Tá? Essa metáfora do mergulho, ela não está somente explícita no próprio título, né, o Professor Fall, mas também está relacionada à maneira como ele vai mergulhar dentro de si mesmo e dentro da história. Porque o que acontece, gente, é que apesar dessa toada de início, que a gente imagina que se trata da história de um homem depressivo e essa relação com essa arquitetura modernista, a questão da alienação e a própria história da França, de Lyon, etc., existe logo de início uma mudança na trama que é bastante interessante, que é quando surge este cidadão aqui, o Sr. Domingues. O Sr. Domingues surge na história discutindo com a sua advogada e, durante um breve momento no tempo, os olhares do Sr. Morel e do Sr. Domingues acabam se entrecruzando. O Sr. Morel acaba demonstrando para nós que um dos sintomas da sua depressão clínica é também uma certa dose de paranoia. Só que, a partir daí, os autores da HQ começam a oferecer para nós uma perspectiva muito interessante do que é, na verdade, essa condição do homem moderno francês. Porque nós, posteriormente, vamos descobrir que o Sr. Morel, na verdade, era um paramilitar de forças ocupacionistas da França durante o período do neocolonialismo, ali naquele miolo do século XX, principalmente após o pós-guerra, onde muitas nações europeias, não oficialmente, ainda estendiam o seu poder político, financeiro e militar sobre o continente africano, explorando-o das mais diversas formas possíveis e, não obstante, levando e também trazendo muito do horror da violência que foi cometida durante esse período. No caso, sem dar muitos detalhes da história para preservar a experiência, muito da narrativa está envolvido. O que conecta, na verdade, o Sr. Morel ao Sr. Domingues, são os clássicos diamantes de sangue, né, que recebem esse nome tanto pelo seu valor quanto pela trilha de corpos que é necessária, que era decorrente, né, de se obter esses diamantes. Então, o que nós vemos é, através de um certo realismo fantástico, o Sr. Morel, dentro da psique do Sr. Domingues, tentando entender a sua relação com o Sr. Domingues, que eu intencionalmente estou mantendo de forma bastante abstrata, de novo, para não estragar a experiência, mergulhando na psique do Sr. Domingues, o Sr. Morel acaba fazendo um mergulho também na história do colonialismo francês. Então, no fim das contas, é exatamente sobre isso que esse mergulho, né, aqui muito representado tanto de forma prática quanto de forma abstrata em Professor Fall,
revela, que é essa conexão do homem moderno com esse passado colonialista que, segundo apresenta a própria HQ, são indissociáveis, que é uma maneira de dizer aí ao amigo espectador exatamente isso, que muito desse sofrimento provocado pela alienação e pela depressão do homem moderno, numa cena como essa, né, em alguns momentos a HQ apresenta longos diálogos e reflexões do Sr. Morel, estão relacionadas de forma tanto crítica, no sentido de fazer uma certa sátira desse homem moderno que se deprime, apesar dos privilégios e da possibilidade que o mundo moderno oferece, e também uma crítica de que esse mundo confortável que permite a um homem ser depressivo e ser alienado dentro de uma contemporaneidade que acolhe esse tipo de coisa, vem de muito sofrimento que aconteceu nesse período da história do neocolonialismo, né? Todos os horrores provocados por esse período de conflito. E o que o tal do Professor Fall tem a ver com isso? O Professor Fall acaba sendo esse cidadão aqui que aparece muito, muito pouco na HQ, que na verdade é apenas um ponto de conexão entre essa cultura europeia e os territórios, as culturas dos territórios ocupados do continente africano. Né? Aqui nós temos um pequeno trecho dele entoando um cântico na língua banto, mas isso aqui é menos importante do que o Professor Fall em si representa, que é essa conexão. Por que isso? Porque a maneira como o Sr. Morel vê as consequências desse colonialismo não são apenas abstratas, elas se revelam de maneira prática na presença de pessoas que sofreram na mão desses paramilitares, como o Sr. Domingues, que acabaram encontrando na França um porto seguro para residirem após todo esse vilipêndio. Figuras como prostitutas, pessoas pobres, né? No caso, essa prostituta em particular, ela é importante para a história porque ela é um ponto de inflexão para o Sr. Morel entender que as consequências desse colonialismo não estão presas ao passado, elas estão vivas, elas estão sofrendo no mundo em que ele vive, e que o concreto, que é essa muralha que o torna alienado e depressivo na sua cidade, é apenas uma separação entre uma realidade muito mais cruel e muito mais pungente que foi provocada por pessoas que ainda estão vivas, que ainda agem em seu tempo de vida, como, por exemplo, o Sr. Domingues, que é um dos personagens que aparece, como nós mostramos, lá no início, e que tem tanto a ver com as consequências dessas ações. Então é isso, gente. Professor Fall é uma HQ interessantíssima, tá? Tanto em um nível psicológico quanto em um nível sociológico, político. É uma grande crítica, oferece muito, muito material para reflexão, então vale muito a pena você tê-la na sua estante, tá? Então fica o nosso agradecimento à editora Veneta por ter nos mandado esse volume. É isso e até semana que vem. Tchau!